Olá! É muito comum encontrar empresas que estejam com dificuldades financeiras, ou seja, que não estejam honrando, cumprindo seus pagamentos com seus credores. Então, o que se deve fazer quando a empresa está numa situação dessa? Pode ser que ocorra isso em mercados de crise ou não, em tempos de crise ou não. Nós vamos dar aqui algumas orientações básicas, porém muito importantes para recuperar a saúde financeira de uma empresa, portanto, para recuperar a gestão global da empresa. Quando uma empresa está com problemas financeiros, ou seja, suas receitas podem estar menores do que suas dívidas, ou mesmo se as receitas, as vendas estiverem boas, ela estiver recebendo bem o dinheiro que ela precisa receber dos seus clientes, daqueles consumidores que compraram na empresa, ela pode ter dívidas acumuladas. Então eu sempre, quando passo por uma empresa assim, vou prestar assessoria, eu faço vários levantamentos. O primeiro levantamento que eu peço é para que se faça uma lista, uma planilha de credores, ou seja, para todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas às quais a minha empresa deve. Então, um levantamento de todas as dívidas para que eu entenda o que está acontecendo e qual o tamanho da dívida. E esses credores podem ser empresas, fornecedoras, pode ser impostos, a minha empresa ou a empresa pode estar devendo para o governo, e pode ser também dívidas contraídas pelo proprietário da empresa, que são dívidas pessoais dele, mas que a empresa está pagando. Isso é muito importante. Segundo ponto, se a empresa deve, eu preciso saber também, para tentar melhorar rapidamente essa situação, se há devedores para a empresa. Então eu peço sempre a lista das pessoas físicas, jurídicas que devem para determinada empresa, porque isso ameniza, suaviza a dívida dos credores. Se a empresa tem dinheiro a receber, isso é importante gerenciar. Então são dois pontos fundamentais. Outro aspecto que eu faço e peço levantamento é como estão as vendas, a estatística de vendas. A empresa está crescendo ou está diminuindo as vendas ao longo do tempo. E também eu sempre faço uma planilha de custos ou uma planilha de despesas para entender quais são as despesas da empresa, quanto elas representam percentualmente cada despesa perante o total de despesas da empresa. Então essas listas começam a mostrar como está a saúde financeira da empresa, para quem a empresa deve, quem deve para a empresa, e a gente começa a entender, a ter o raio-x, melhor do que isso, a ter a ressonância magnética da empresa, que é um exame para quem conhece mais profundo. Então enxergar todas as dívidas, quanto tempo, para quem é, quanto deve para cada credor, mas também enxergar a lista de devedores da empresa, isso já suaviza a situação. Outro aspecto importante é avaliar então se a empresa é viável, a empresa está vendendo bem, ela é forte no mercado, ela é conhecida no mercado, ela faz um bom trabalho de marketing. Então, um plano de recuperação financeira, ele tem alguns vieses. Então, o primeiro é entender a dívida, para quem deve, quanto deve para cada credor e o total da dívida. Segundo ponto é entender se há devedores para a empresa, para que ela possa suavizar. Outro ponto, a empresa é viável, ela é lucrativa, ela dá lucro mensalmente ou ela acumula prejuízos. Essas visões são essenciais para que a gente possa analisar a saúde financeira da empresa exatamente. Então, contra fatos, contra números, não há argumentos. Então, quando se sabe tudo isso, pode-se traçar um plano de recuperação financeira e, em primeiro ponto, vamos buscar a capacidade de pagamento. Eu sempre digo o seguinte, nós vamos separar do faturamento diário, se for o caso, dos recebimentos diários, se for o caso, um percentual que pode ser, por exemplo, 60%
das receitas diárias ou mensais da empresa e direcionar isso para pagamento de dívidas, porque isso recupera a credibilidade da empresa perante os seus credores. E os 40%, se for o caso, essa divisão de 60% e 40%, eu vou direcionar para pagamentos de contas que eu não posso deixar de pagar, salários, contribuições, o quanto custa a minha folha de pagamento, funcionários externos, colaboradores externos que não são CLT, mas eu contrato, né, e faço com que as pessoas recebam em dia. Então 60% eu vou deixar para pagar dívidas e 40% dívidas atuais que eu vou contrair atualmente. Eu vou equalizando a situação financeira da empresa para que ela possa recuperar a sua saúde financeira, recuperar a sua credibilidade, portanto, ir sanando a empresa financeiramente. Isso é fundamental, mas não deve se esquecer das vendas. Eu preciso criar estratégias para que eu possa melhorar as vendas da empresa e melhorar os resultados mensais. Dessa forma, atingir metas e objetivos e trazer receitas. Mas as receitas não são só com as vendas. Eu sempre pergunto para os empresários: a empresa tem algum bem que ela possa disponibilizar? Automóveis que não usam, caminhões que não usam, terrenos que não usam. Há bens que ela possa vender imediatamente ou em curto prazo para que ela possa recuperar o seu capital de giro? Se houver, é melhor disponibilizar esses bens, mesmo que sejam bens pessoais, que o proprietário, que o diretor, o presidente da empresa adquiriu, mas com as receitas, os recursos da empresa. Então, recursos da empresa são da empresa. O prolabore é o salário do proprietário da empresa, ele não pode misturar as coisas. Então é muito importante. Se a empresa tem capacidade de gerar receitas, não só com as vendas, mas com alguns bens, alguns ativos imobilizados que a empresa tem, ela deve sim disponibilizar desses ativos, desses bens, para fazer receita e assim diminuir rapidamente as dívidas. Então esses passos são fundamentais para que se possa salvar uma empresa. Eu sempre digo para os empresários aos quais eu assessorei e assessoro: você consegue um emprego que você ganhe tão bem quanto ganha aqui na sua empresa? A maioria diz que não, então tem que salvar a empresa. Então bens pessoais, bens patrimoniais pessoais, contraídos com dinheiro da empresa, e bens também patrimoniais contraídos pela empresa, mas que não serão utilizados agora, como por exemplo um terreno que só gera custo anual, ou se a empresa tem caminhões a mais para entrega, nem todos são muito bem utilizados, e a sobra desse recurso, a empresa deve sim transformar esses bens em receita para diminuir a dívida. Dessa forma ela começa a perceber que o plano de recuperação financeira ocorre, acontece, é de sucesso. Após o plano de recuperação financeira, a empresa vai receber agora um plano de gestão financeira, para que ela não passe mais por situações as quais podem levá-la inclusive à falência. Então, o plano de recuperação financeira, ele recupera a saúde financeira, torna a empresa forte, né, financeiramente através do mercado, ela honra os seus compromissos financeiros e implanta-se depois o plano de gestão financeira para que ela gerencie bem os seus recursos financeiros, materiais, pessoais e faça uma gestão de sucesso. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também usufruir desse conhecimento. Muito obrigado.